Abençoe sua vida, sua casa, sua família. Sejam muito bem-vindos. Quinto encontro do nosso projeto Princípios Bíblicos de Liderança. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, engrandecer a Deus por você estar aí, agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Oremos, Pai bendito, Senhor soberano, Deus eterno e grandioso. A Ti rendemos honras, glórias e louvores. Obrigado por mais essa linda noite de segunda-feira, Senhor, onde nós podemos estar diante de Ti e a Ti rendermos o nosso louvor. Obrigado pela vida, Pai, saúde e por estar diante de Ti, da Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos, sou o pastor Gessner e esse é o Princípios Bíblicos de Liderança. 50 minutos dedicados exclusivamente ao serviço da obra do Senhor e, claro, ao seu treinamento de liderança. Lembrando a você que esse curso, ele tem um propósito, um projeto estabelecido, não é? Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. É um projeto simples, mas feito com muito carinho, não é? Nós vamos ter 50 encontros semanais. Começamos 18 de janeiro e vamos até 27 de dezembro, se Deus permitir. São encontros presenciais e online. Você que está me acompanhando pelo Facebook, hoje eu estou apenas online, está muito legal, não é? Você pode participar via chat e todos os participantes que terão mentoria e aqueles que tiverem 75% de frequência, eles serão premiados com o nosso certificado, tá bom? Nosso tripé de base é esse: verdades eternas sobre liderança, coração e a mente do líder e crescimento pessoal, tá? Eu quero te convidar então para nós fazermos a sequência de hoje, a aula de número 5, que o tema de hoje é autodisciplina. Anote aí, autodisciplina, ok? A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos de autodisciplina é quem nós somos. Como é que nós tomamos as nossas decisões de cunho moral? Como é que nós tomamos as nossas decisões gerais? O que guia os nossos comportamentos? Pense nisso, né? Como é que você toma as suas decisões diariamente? Por que essas perguntas são tão importantes? Porque muitas vezes nós não conseguimos de forma clara realizar aquilo que nós queremos, porque falta em nós algumas áreas de compromisso com aquilo que nós realmente acreditamos. Eu falei muito sobre visão, ficamos aqui algumas segundas-feiras falando sobre visão, porque é lógico, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum sem termos isso. E hoje eu quero tratar de um tema que associado, aliado à visão é muito importante, que é a autodisciplina. Autodisciplina, grave isso e vamos juntos estudar essa verdade hoje, tá bom? Então, pensando em como tomamos nossas decisões, em quem somos, o que determina cada uma das nossas ações, a gente precisa fazer, então, agora, um estudo pessoal, uma autoanálise simples, crítica séria, objetiva e muito importante. Primeira coisa, tá? Você sabe a razão de você existir? O propósito claro, um plano claro, estabelecer um caminho claro, uma visão clara, né, de como você determina as suas coisas e de que forma você existe é muito importante. O grande problema é que nós sabemos que temos que existir e nós desistimos de tudo que nós fazemos e não damos sequência, às vezes não chegamos ao final do que nós acreditamos porque nós não sabemos a razão de existir. Sabemos que temos que existir, mas muitas vezes nós não temos claro para nós a razão de existir e consequentemente, se não temos essa razão clara, nós não temos a firmeza necessária para dar sequência. E aí quando nós não temos a firmeza clara, nós perdemos a disciplina. Quer ver um exemplo, não é? Quando o atleta que vai, por exemplo, se candidatar a concorrer a uma medalha olímpica ou uma medalha mundial ou qualquer campeonato, o segredo é, não é? Todos eles têm um plano de treinamento, uma razão de estar ali, um plano de treinamento, de preparo, para que aquilo que eles tanto sonharam possa se realizar. Nós também somos assim, queridos. Nós estamos numa corrida da vida. E nós temos que ter a capacidade de liderar a nós mesmos. E os grupos que sobre nós estão colocados, para a gente poder, através de uma razão clara de existir, liberar o poder produtivo e o poder criativo de que nós temos. Eu vou parar um pouquinho aqui para você, junto comigo, fazer uma análise simples, mas muito importante, tá? Se você parar para pensar, uma das grandes verdades que norteiam a gente, ou que baseiam nossa vida, é o quanto nós conseguimos produzir.
Às vezes nós somos pessoas de ótimas ideias, não é? Mas produzimos muito pouco. O poder criativo liberado é algo fantástico. Mas ninguém libera o poder criativo e nem produtivo se não for alguém comprometido, totalmente comprometido com a autodisciplina. Nosso problema está aqui, gente. A gente precisa ter uma razão clara para a qual existir. E, consequentemente, precisamos ter também uma liberação do poder criativo e do poder produtivo. Tá? Sabe o que significa isso? Isso aqui tem um apelido, ó, propósito significativo. E baseado nisso, eu quero então te convidar hoje para a gente pensar. O que nós vamos ser daqui a um ano? 5, 3, 10, 20 anos? Essa pergunta todo mundo faz em qualquer curso, em qualquer situação. Porque não há nem ninguém que não tenha uma definição clara se ele não sabe o que ele vai ser, onde vai chegar, o que vai alcançar. Então, pensando nisso, esse futuro estando claro para mim, ou seja, eu tenho uma imagem clara do que eu posso enxergar, o resultado final, aonde eu posso estar, e o princípio bíblico de liderança dessa segunda-feira, desse lindo dia, 15 de fevereiro, norteia, baseia-se nisso. Então fiz toda essa introdução para chegar onde eu quero chegar com você. Saber quem somos, saber onde estamos indo, saber o que guiará nossa jornada é muito importante, porque só assim eu vou ter autodisciplina. Vem comigo, abra sua Bíblia então. Eu sempre faço a leitura bíblica no começo, mas eu deixei para fazer agora, porque eu quero trabalhar com você hoje esse tema importante, tá bom? Não vou nem ficar aqui numa mudança frenética de slides, eu não quero fazer isso. Eu quero a sua atenção toda focada agora, naquilo que é realmente importante, autodisciplina. Vem comigo, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 9, por favor. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler só 3 versículos aqui desse texto e quero que você me acompanhe. Versículos de número 24, 25, 26. Vamos ler o 27 também para encerrar também. Vamos ler 4, mais fácil para a gente entender o contexto. Diz assim: vocês não sabem, eu estou usando a nova versão internacional, tá bom? Então se você vê algumas palavras diferentes aí, não assusta não. A gente está usando a NVI. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Correm de tal modo que alcancem o prêmio, ou corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse texto é fantástico. Não há talvez um texto mais claro sobre autodisciplina do que este, não é? Paulo traz para nós o exemplo de um esportista, de alguém que está se preparando para uma competição. E Paulo diz, não é? E aí eu queria só que você voltasse, olha só que interessante, não é? Se você pôde entender onde eu falei sobre propósito significativo, olha só que interessante. Se você parar para pensar, por que o atleta se esforça, se esmera para crescer no seu esporte? Porque ele tem uma razão. Ele quer conquistar um prêmio. Ele quer alcançar um resultado. Ele tem que liberar todo o poder produtivo e todo o poder criativo da sua musculatura, da sua força, da sua capacidade de resistência para chegar no objetivo. Falando em termos de liderança, o que significa para nós? Tá? Eu tenho que entender a importância da disciplina. Eu tenho que entender que Paulo compreendia essa importância. Tá? Olha o que ele diz no versículo número 24. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um alcança o prêmio? Ou seja, só tem um vencedor numa corrida, não é? Numa maratona, ou numa corrida, ou num esporte grande, não é? Mas quando é futebol tem 11 vencedores. Não, tem 30 vencedores, tem 20 e tantos. Não, é um só. É uma taça para um clube que uniu alguns jogadores em prol de um objetivo. Espiritualmente falando, ou quando eu falo de liderança, eu estou falando da preocupação que eu preciso ter em ser alguém que me comprometa com aquilo que eu estou sonhando. Ninguém vai conseguir um resultado, ninguém vai chegar em objetivo se não entender isso aqui, gente.
a importância de ser disciplinado. Ser disciplinado não é ser alguém que não vê ao lado, coloca o seu objetivo acima de tudo e todos, não. Ser disciplinado é alguém, tá, que segue de forma comprometida, tá, aquilo que ele tem como razão, aquilo que faz ele liberar o poder criativo, o poder produtivo da sua força. Isso é, tá, literalmente autodisciplina. E eu quero nessa aula de hoje, tá, falar para você que não é por acaso que Paulo ressalta isso. Porque quem é líder, quem é um líder de resultado, quem é um líder que se autolidera com resultado, e lidera os outros com resultado, é alguém que tem disciplina em todos os âmbitos da sua vida. Nos horários, nos compromissos, no dia a dia, na palavra, tá? E isso, biblicamente falando, tem um nome, tem um apelido, chama-se caráter. Disciplina, ela é uma das grandes, simplesmente uma das grandes razões, ou um dos grandes bases, por que não dizer um grande cerne, do nosso caráter, é a disciplina. Quando eu gasto tempo com aquilo que realmente está focado no meu objetivo, quando eu me disciplino a fazer aquilo que precisa ser feito, consequentemente, eu vou alcançar o meu objetivo. Paulo diz assim, numa corrida, os corredores não ficam cambaleando entre uma pista e outra, não ficam sem saber o que fazer, eles se concentram na linha de chegada, concentram no seu objetivo, concentram naquilo que ele treinou, concentram no que ele aprendeu, como usar a passada, como usar a mão, como usar o pescoço, o corpo todo está envolvido no processo da sua disciplina pessoal. Na sua liderança não é diferente, na minha liderança não é diferente. Eu não posso abrir mão da disciplina para alcançar meus objetivos. Paulo tinha certeza, tá, que ele precisava treinar a sua disciplina todo dia. Eu preciso que você entenda que eu não posso abrir mão de treinar a minha disciplina todo dia. Eu todo dia, na minha jornada diária, como um bom atleta, como um bom líder, eu preciso ser alguém que treine. Por quê? Porque quem treina a sua disciplina, ele está se credenciando para ter um autocontrole e terminar a corrida, alcançar o objetivo sem ser desqualificado, sem ser alguém que fica no meio do caminho em todos os projetos. Sabe por que muitas vezes as pessoas não terminam muito bem o que começam? Não é porque as pessoas são ruins, não é porque aquilo que ela ia fazer não era importante, é porque faltou disciplina. Disciplina é muito importante. Nós precisamos aprender os segredos, tá? Os líderes precisam ser pessoas disciplinadas. As pessoas de realização precisam aprender o segredo da disciplina. E quem é temente a Deus, mais ainda. Porque quem é temente a Deus precisa cultivar resistência e forma espiritual, motivados, direcionados por uma disciplina. Por isso que a palavra diz, se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Isso é autodisciplina. Tome cada dia a sua cruz, isso também é autodisciplina. E aí depois disso, você vai segui-lo. Tá? Então é muito importante entender isso. Nas minhas batalhas diárias, nas minhas lutas diárias, na minha liderança, eu preciso. Você só conseguirá influenciar a vida dos outros, ou só conseguirá influenciar as boas áreas da sua vida de liderança, se você for alguém que é disciplinado. Se você tem autodisciplina, isso é imprescindível. Isso não se resolve de outra forma. Eu preciso e você precisa ter essa consciência. Eu e você precisamos saber que para sermos campeões de Deus, eu preciso e você precisa correr essa carreira terrena com força, com propósito, conhecendo a importância da disciplina, desenvolvendo o hábito que me leve a liderar com diligência em todas as minhas decisões. E por fim, claro, me tornando um campeão. A autodisciplina me ensina isso. Mas vem cá, o que nós aprendemos com a Bíblia então? Quais são os princípios bíblicos que me auxiliam, que me ajudam a que eu consiga ser autodisciplinado? O que a Bíblia me oferta de ferramentas? Eu vou identificar para você 4 ferramentas. E quero que você aprenda com essas 4 ferramentas. Não vou nem projetá-las aqui agora, eu vou deixar você só atento a mim, para a gente poder trabalhar juntos essas 4 ferramentas muito importantes.
Primeira ferramenta, Jeremias capítulo 18, todo mundo conhece esse texto. A Bíblia diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi-o trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, escute isso, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então eu me arrependerei e não tratarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar uma nação ou um reino que seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, digo ao povo de Judá, os habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, eu estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso converta-se, cada um de seu mau procedimento, corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia de seu coração mau. Eu sei que eu não preciso tratar desse texto conforme nos seus mínimos detalhes, mas eu queria abordar aqui um exemplo marcante da forma com que Deus tratou Israel. O Senhor queria que eles entendessem que apesar da sua rebeldia espiritual, o Senhor estava disposto a não enviar sobre eles o castigo iminente, estava disposto a se arrepender, a não fazer aquilo que ele tinha proposto, quando eles simplesmente permitissem que Deus moldasse as suas vidas. Primeira ferramenta que você conseguirá como princípio de Deus para ser uma pessoa autodisciplinada: deixa Deus moldar a sua vida, deixa a palavra de Deus moldar a sua vida. Se coloque como um barro na mão do oleiro, para de relutar. Aquilo que Deus quer mudar em você para te ajudar a ser autodisciplinado, você rejeita, você não quer. Então deixa Deus trabalhar. É preciso que Deus trabalhe. Ele é compassivo, Ele é generoso, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, diz a palavra do Senhor. Mas a sua paciência, mesmo sendo demonstrada em toda a Bíblia, ilustra para mim e para você que Deus tem uma perfeita autodisciplina. Deus é perfeito em autodisciplina. Agora, esse Deus perfeito em autodisciplina, se alguém que, não é? Vamos parar um pouquinho. Se você tivesse a oportunidade hoje de ter um curso de um assunto que você interessa, com o mais preparado conhecedor desse assunto, você recusaria essa oferta? Claro, você queria estudar com aquele que sabe mais, com o que conhece mais, com o que entende mais, com o que tem mais profundo conhecimento acerca do assunto. Deus, Ele é o maior exemplo de autodisciplina. Então Ele quer ensinar você, Ele quer moldar você. Então se permita ser moldado por Deus. Se permita Deus perdoar as suas frequentes desobediências, as suas frequentes ações e as suas assombrosas atitudes. Permita Deus hoje entrar na sua vida, para que Ele possa tanto cumprir as suas promessas, quanto moldar a sua vida. Então a primeira ferramenta que a palavra de Deus me dá como princípio é deixar Deus ser Deus, moldando a minha vida. Segunda ferramenta que eu preciso que você esteja atento. E aí é importante porque muitas vezes você, nós simplesmente perdemos a capacidade de ser autodisciplinados, porque nós não temos a serenidade necessária, o compromisso necessário, nós não temos a cabeça fria, o autocontrole, a paciência, a moderação necessária. Nós não temos a qualidade que nós precisamos e que geralmente nós temos tanta necessidade, que é aquilo que nos faz a cada dia permitir-nos mudar. Sabe o que acontece conosco? Às vezes nós precisamos ser corrigidos, como foi Timóteo. Timóteo, diz a Bíblia, na segunda carta de Paulo a esse menino, capítulo 1, no versículo 7, a palavra diz assim, olha só, escute isso, tá? É muito interessante. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. Ah, pastor, o que isso tem a ver com autodisciplina? Veja, Paulo tinha clareza de que Timóteo era alguém cuja natureza, cuja forma de pensar, cuja a conduta, cuja tendência natural era voltada para a timidez, era voltada para simplesmente ser alguém tímido, acanhado. Paulo encoraja Timóteo a dizer para ele: olha, Deus te deu, ainda que você seja jovem, Timóteo, ousadia. O que mais me chama a atenção, queridos, é que Deus gostaria que Timóteo entendesse, através da revelação do seu grande mestre, líder, chamado apóstolo Paulo, que Deus o havia escolhido. Eu queria que você entendesse que se você deixar ser Deus, ou Deus ser Deus e moldar você, Deus te dará também a capacidade de vencer as suas mais terríveis limitações. O segundo grande princípio é que Deus já nos deu habilidade, capacidade, autoridade, ciência, inteligência para sermos autodisciplinados. Deus já nos deu, escuta isso, Deus nos deu, eu vou repetir para você entender. Independente da sua religião, se você acredita ou não, você é cristão ou não, independente disso, Deus já te deu. Agora, você usa essa habilidade se você quiser, você usa essa capacidade se você quiser, é uma escolha sua. O grande problema é que nós não temos essa consciência e, consequentemente, nós não sabemos que somos capazes de ser autodisciplinados. Sabe o que a gente faz? A gente deixa os nossos defeitos nos vencerem. Se você quiser, você pode, com a ajuda de Deus, deixando Deus moldar você, você terá a força, a direção necessária para você controlar-se, ser autocontrolável ou autocontrolado. Você será alguém que exerça um autodomínio, você será alguém que exerça um domínio próprio, que é um dos frutos, ou é o fruto, faz parte do fruto do Espírito, para que você entenda que Deus já te deu capacidade. Você precisa e eu preciso entender isso. Não há nada que nós podemos desprezar. Nós temos que entender. Nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, e Ele quer que você entenda que você tem condição de ser autodisciplinado. Ah, você pode dizer para mim, mas eu acho que é impossível para mim. Impossível não. Impossível é Deus pecar. Impossível é Deus errar. Para nós, eu sei, somos falíveis. Para nós, que cremos no Senhor e que acreditamos em Deus e naquilo que Ele deu-nos de capacidade, nós precisamos estar cientes que somos chamados por Deus para fazer a diferença. Nós somos chamados por Deus e capacitados por Deus para vencer os desafios. Você pode ser alguém autodisciplinado. Você pode, você tem capacidade para isso. Quando Paulo escreve isto aqui, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, Deus já te deu o Espírito. Quando ele escreve aos Gálatas, ele vai dizer sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre esse domínio próprio. Ou seja, embora as pessoas sem Jesus possam exercer esse domínio próprio, uma qualidade da sua expressão, isso é uma capacidade que Deus lhe deu para você fazer. Deus já te deu essa capacidade. A autodisciplina, ela é algo que é facilmente praticado quando você acredita que você tem capacidade de fazer. O grande problema é que nós achamos que nós não temos condição de fazer, e nós então vamos nos deixando levar. Então hoje é o dia que você entenda isso. E para aqueles que acreditam, o Espírito de Deus é a fonte que você precisa para que você seja autodisciplinado. Se você não descobriu isso ainda, tente descobrir. Tente descobrir a ajuda de Deus para a sua vida. Então, primeira ferramenta, deixa Deus moldar. Segunda ferramenta, acredite. Você é capaz. Terceira ferramenta que Deus nos dá pela palavra, eu quero voltar-te com você a Provérbios capítulo 31. Eu quero que você entenda que a autodisciplina, ela é qualidade que faz com que uma pessoa faça o que precisa ser feito. A autodisciplina, ela é uma qualidade que faz com que eu faça o que precisa ser feito. Então a terceira ferramenta, que a palavra de Deus me orienta, me dá condição de olhar, é que a autodisciplina, ela me leva a viver a recompensa pelos esforços, pelo comprometimento, pelo compromisso com aquilo que Deus me desafiou, me confiou fazer. A Bíblia diz que o sábio Salomão escreve, no capítulo 31, não dá para ler todo o texto, é um texto longo, não é? Eu vou ler apenas o versículo 10 e você vai entender o que eu quero chamar a atenção. Diz o texto em Provérbios capítulo 31, não é? A partir do verso 10, a seguinte razão, o nome do texto é A Mulher Exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem encontrar, é muito mais valiosa que os rubis, não é? E aí, por quê? E vai dando características dessa mulher. Ela
Seu marido tem confiança plena nela, nunca lhe falta coisa alguma, só lhe faz o bem, todo dia da sua vida, enfim, ela começa, exerce suas funções. Grande parte, não é, do sucesso na liderança acontece simplesmente quando alguém faz o que ninguém está disposto a fazer. O grande sucesso é simplesmente suportar uma situação difícil, arriscar uma opinião, tomar uma decisão quando todos estão paralisados pela incerteza. A autodisciplina me ajuda a entender que eu preciso fazer o que precisa ser feito. Aí você vai voltar lá atrás, no propósito significativo que eu falei, razão de existir e como liberar o poder produtivo e criativo. Você sabe por que está ali. Você sabe qual a razão de estar ali. Consequentemente, você sabe também o que você precisa fazer. E aí você faz o que precisa ser feito. A terceira grande ferramenta que quero deixar você hoje é isto. A autodisciplina me faz deixar Deus moldar a minha vida, me faz saber que eu sou capaz, mas me faz liberar a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Essa é a autodisciplina. A autodisciplina, queridos, ela é, a despeito de qualquer coisa, ela me faz exercer a liderança que a minha vida precisa e que os outros precisam também. É nessa hora que você para de olhar para qualidades pessoais, para de olhar para os riscos, para de olhar, não é ser inconsequente, é ser comprometido com o resultado. É nessa hora que a amizade dá lugar ao profissionalismo. É nessa hora, não é, que tudo aquilo que existe de vínculo emocional dá lugar à necessidade comprometida do resultado do que você está fazendo. A autodisciplina me ensina, tá, que eu preciso fazer algo que precisa ser feito. A autodisciplina me capacita, não é, me dá capacidade de fazer algo que precisa ser feito, mesmo quando eu não tenha vontade de fazer. A autodisciplina me faz, não é, cortar na carne, literalmente. Ou seja, fazer o que precisa ser feito. Mas eu não queria fazer. Isso é pesado, não é? O que te faz levantar de manhã todo dia para ir trabalhar? O que te faz acordar cedo para cumprir suas tarefas? O que te faz não ser desconexo da sua responsabilidade? É a autodisciplina. Você precisa exercer isso em todas as áreas da sua vida. Essa mulher aqui, se você depois quiser ler do versículo 10 até o versículo 31, do capítulo 31 de Provérbios, ela demonstra uma série de qualidades. Parece que eu estou vendo a sabedoria personificada nessa mulher, porque em todas as coisas eu encontro autodisciplina e liderança. Veja, tá? Veja bem, eu preciso que você entenda, a disciplina é a parte do meu caráter, é aquilo que me leva que as pessoas valorizem o meu exemplo. É aquilo que faz com que o meu trabalho seja concluído. Sabe o que faz a gente começar e terminar as coisas? Eu não estou fazendo isso porque o governo é um governo direita, esquerda, meio. Estou fazendo isso porque tem coronavírus, tem crise. Não, a gente não está fazendo isso porque a gente não tem disciplina. Se nós tivermos disciplina, a gente vai fazer. Mas eu não vou caminhar porque está chovendo. Mas eu não vou correr porque eu não vou fazer isso. E aí nós vamos criando. Gente, nós precisamos entender que quem é disciplinado é exemplar e é muito valorizado. Quem é disciplinado conclui o trabalho, custe o que custar. Custe o que custar, porque ele tem a confiança de todos. Quem é autodisciplinado trabalha duro para obter o resultado, para obter lucro, para obter aquilo que ele buscou. Ele pode até adiar a recompensa, ele pode até adiar o prazer, mas ele investe o seu lucro e depois trabalha incansavelmente para obter o máximo de retorno. É isso que eu e você precisamos entender. E a Bíblia traz claramente isso, não é? Quem é autodisciplinado tem participação ativa, generosa na sua comunidade. Tem participação ativa e generosa, compartilhando com necessitados o seu conhecimento e aquilo que ele tem de resultados. Quem é autodisciplinado não teme o futuro, porque ele está preparando o seu futuro. Quem é autodisciplinado, ele não fica com medo do amanhã, ele está preparando o seu amanhã. Quem é autodisciplinado, ele honra e é honrado, ele respeita e é respeitado, ele admira e é admirado, ele elogia e é elogiado, e ele recompensa e é recompensado. Esse é o segredo da autodisciplina. Eu preciso aprender esses segredos, é muito importante para a gente, tá? Quarta ferramenta, eu já termino, nossa aula está terminando agora.
Quarta ferramenta, e é muito importante você gravar essa ferramenta. Então vamos lembrar, primeira ferramenta da autodisciplina, deixar Deus moldar. Segunda ferramenta da autodisciplina, eu preciso conhecer quem eu sou e entender que eu tenho condições de ser autodisciplinado. Terceira ferramenta, eu preciso ser alguém que valorize com sabedoria, com comprometimento, aquilo que eu posso fazer. É fazer o que precisa ser feito. Isso é uma ferramenta importantíssima. É a ferramenta do comprometimento. É a ferramenta de fazer aquilo que precisa ser feito. Dependente de qualquer situação, você vai colher os frutos disso. E a quarta ferramenta e última, a minha vida e a sua precisa urgentemente de que eu tenha essa ferramenta, que ela é salutar. Eu quero que você te convidar para, junto comigo, abrimos a Bíblia em Provérbios de novo, no capítulo 12, versículo de número 26. A palavra diz assim, eu acho lindo esse texto. Olha que coisa maravilhosa. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Queridos, entenda, eu e você precisamos hoje, agora, usar essa quarta ferramenta importantíssima. Eu e você, independente de que ambiente nós estejamos, nós pararmos de ser frutos do ambiente. Tem gente que perde a sua disciplina, que diz, mas na minha sociedade isso não vai funcionar, no meu colégio isso não vai dar certo, na minha casa isso não vai dar certo. E aí eu paro, ao invés de fazer a diferença, eu deixo que as circunstâncias determinem quem eu sou. A autodisciplina precisa me ensinar urgentemente. Olha o que diz o texto: o homem honesto é cauteloso em suas amizades. O homem honesto é cauteloso em suas amizades. Pastor, o que isso tem a ver? Salomão está falando de amizade, não. Salomão está falando de relacionamento. Salomão está falando de relacionamento. Salomão está falando de administrar conflitos aqui, gente. Salomão está falando de ter postura quanto aos conflitos. Salomão está falando de escolher o meu relacionamento com cuidado e não ser fruto do relacionamento, mas ser disciplinado no meu objetivo, até mesmo no meu relacionamento. Vê a diferença? Salomão está falando de que eu escolho com cautela as minhas amizades, porque eu sou honesto aos meus propósitos. Eu sou honesto com meus compromissos. Eu sou honesto com a minha vida, com os meus sonhos. Eu sou honesto com o que eu acredito. Eu sou honesto. Deixa eu te contar uma história. Sara deu um longo suspiro, escute isso. Ela estava fazendo progressos na terapia quanto à administração dos seus conflitos com os pais, com o marido, com os filhos. Mas naquele dia, Sara introduziu um outro assunto. Não comentei a você a respeito desse relacionamento, mas acho que deveria tê-lo feito. Tenho problemas sérios de limites com uma mulher. Ela come demais, tem uma língua ferina. Não dá para confiar nela, pois sempre me desaponta. Há anos vem gastando meu dinheiro e nunca o devolve. Por que você nunca mencionou? Perguntei. Porque essa mulher sou eu, respondeu Sara. Essa história contada por Henry Cloud, John Townsend, ilustra a necessidade que nós temos de colocar limites em torno de toda a nossa vida. Esse limite chama-se autodisciplina. Autodisciplina. Precisamos construir divisas que nos protejam e permitam o nosso desenvolvimento. Nós vamos identificar, construir e viver dentro dessas divisas, e simplesmente a nossa autodisciplina nos fazer entender que o propósito, mesmo que ele exija mudança de comportamento, o propósito significativo tem que ser cumprido. Salomão está advertindo a gente contra isso, gente. O peso, o perigo de eu não exercitar a autodisciplina quando eu me associo com outras pessoas. O perigo de eu não exercitar a autodisciplina quando eu tenho amizades. O homem cauteloso, honesto, é cauteloso em suas amizades. Ou seja, o homem de que Salomão está falando é alguém que colhe de forma intencional e cuidadosa dos amigos e nunca descuida de analisar a natureza das amizades. Salomão sabia do perigo de não examinar de perto os efeitos de uma amizade negativa, destrutiva e que te leva a parar, a abandonar a disciplina que você precisa ter com seus resultados. Gente, eu preciso entender, você precisa entender que a autodisciplina nos desafia a quê, pastor? A avaliar relacionamentos pessoais, a avaliar o ambiente. Eu sei, tem relacionamentos pessoais que são extremamente complicados. Então reconheça
as características destrutivas e haja para mudar. Haja para que você não se deixe levar, dominar por aquilo que é destrutivo, mas você tenha a estratégia disciplinada de mudar as coisas, mesmo que seja uma mudança alheia à sua capacidade. Você pode influenciar. Faça tudo aquilo que precisa ser feito. Isso é autodisciplina. Mesmo em relação às amizades. Tem pessoas que dizem assim: eu até quero parar de beber ou parar de fumar, mas as minhas amizades. Até quero parar de fazer isso, mas minhas amizades. Não é? Eu queria até abandonar isso, mas todo mundo faz. Aí nós começamos a nos deixar levar. O líder precisa aprender de forma comprometida a estabelecer limites todos os dias, em todas as áreas, inclusive no que tange aos relacionamentos. O líder precisa a todo tempo analisar e organizar seu tempo, organizar suas energias de acordo com as suas prioridades. O líder precisa marcar o seu caráter com uma avaliação comprometida do que ele está fazendo, por que ele está fazendo e a razão pela qual está fazendo, que é muito mais do que o porquê, porque o porquê pode ser uma resposta: não estou fazendo isso porque senão isso aqui vai derramar. A razão é porque eu preciso cuidar desse patrimônio. Entenda, eu preciso me autodisciplinar para eu abandonar o que é nocivo e fortalecer o que é edificante na minha vida. Então a minha aula de hoje é autodisciplina. Se você tem alguma dúvida, pergunte, coloque aí nos comentários desse vídeo as suas perguntas e questionamentos. A gente fala de um jeito assim, né? Forte, porque realmente é um tema muito forte. É um dos maiores desafios da atualidade, é a autodisciplina, queridos. Não há nada mais nocivo do que uma vida sem disciplina, em quaisquer âmbitos. No âmbito pessoal, no âmbito profissional, no âmbito cristão, no âmbito de relacionamento com Deus, não há nada mais nocivo do que a falta de autodisciplina. Deus nos dê graça, Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê força, para que nós possamos aprender a ser autodisciplinados a partir de hoje. Alguma dúvida sobre os temas que nós já tratamos? Visão, sobre o tema que nós tratamos de propósito significativo ou de autodisciplina? Manda para a gente, vai ser um prazer te responder. Eu sou o pastor Gesden, um abraço carinhoso no seu coração. Ore comigo para encerrarmos mais essa aula. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, por falar conosco e por aprendermos um pouco mais sobre princípios bíblicos de liderança. Seja conosco, nós te exaltamos. Nos ensina a ser autodisciplinados em tudo, Pai. Nos orienta, nos dá as ferramentas. Que a partir de hoje, Pai, nós nos coloquemos nas Tuas mãos, para que o Senhor possa moldar a nossa vida. Nós tenhamos capacidade de compreender que o Senhor já nos deu autoridade para sermos autodisciplinados. Que nós possamos mudar a nossa mente de tal forma, Senhor, que a partir de hoje nós façamos o que precisa ser feito. E nós tenhamos autodisciplina em todas as áreas. E que nós não permitamos que o ambiente determine quem somos, mas que nós façamos diferença onde quer que estejamos, comprometidos com a razão clara do nosso propósito significativo, ou seja, aquilo que libera o nosso poder criativo e o nosso poder realizador, o nosso poder de realização, Pai. Eu te peço, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar com a gente. Beijo no seu coração. Foi um prazer estar com você nessa noite. Se você quiser estar conosco, nós estaremos juntos aqui de novo na próxima segunda-feira, às 18 horas. Eu espero você.